Artigo em destaque. O nosso artigo em destaque de hoje é: como ter uma percepção da diferença que fazemos na vida de outras pessoas? Desenvolver a sensibilidade quanto à diferença que fazemos na vida de outras pessoas pode ser um excelente caminho para o aprimoramento dos próprios atributos. Nesse sentido, ao ampliar a percepção, o ser humano passa a ter uma melhor visão de conjunto, analisa com sutileza e perspicácia os múltiplos aspectos de um relacionamento, estuda as questões com ponderação e serenidade, cauteloso, age com responsabilidade, ciente da repercussão dos seus atos. A ideia de influência e ascendência já se tornou bastante controversa devido ao seu uso genérico ao designar realidades e situações muito diferentes entre si. Dentre as inúmeras possibilidades de influência, deixaremos de lado as que se derivam exclusivamente da noção materialista, uma vez que o intercâmbio que existe entre as pessoas, quando analisado exclusivamente pelo viés do interesse mesquinho, assume uma acepção profundamente negativa. A reflexão sobre a capacidade que as pessoas possuem de impactar seus semelhantes aparece nesta reflexão em conexão com a necessidade cada vez mais intensa de espiritualização do gênero humano, que, vivendo naturalmente em sociedade, influencia e é influenciado a todo momento. A influência que exercemos sobre os nossos semelhantes deve transpor o campo das emoções efêmeras e despertar ideias e reflexões profundas que os possam auxiliar, marcando assim a vida daqueles que convivem conosco de uma forma consistente e fecunda, fortalecendo, quando possível, os vínculos da amizade. Evidentemente, não faltam ao ser humano o acolhimento, a influência e o direcionamento por parte de seus semelhantes desde o início de sua trajetória. Sem isso, ele não sobreviveria, pois é totalmente dependente quando nasce. Ao vir à luz, encontra-se imerso em uma realidade onde estabelece inexoravelmente uma rede contínua das mais variadas relações. O ser humano vive em sociedade, tem necessidade de relacionar-se. Não se pode voltar apenas para si próprio, indiferente às necessidades espirituais e materiais de seus semelhantes. Essa verdade não só resulta de uma constatação histórica, mas também traz consigo a própria essência do viver neste mundo. Certo é que a lucidez de tal raciocínio não pode prescindir do mergulho no oceano da espiritualidade, uma vez que a perda do sentido transcendente da vida turva o pensamento, estreita o olhar e obscurece a razão, fazendo com que o ser humano descambe no terreno do individualismo, crendo-se infantilmente senhor absoluto de sua vida. Em um momento histórico onde grande parte da sociedade se encontra tão ferozmente preocupada com seus interesses pessoais como só ser o atual, há a necessidade de reafirmar o inquestionável e insuperável valor da família. O grupo familiar tem no itinerário de aprimoramento humano a que todos estamos associados um claro e elevado sentido espiritual. Por essa razão é preciso compreender que, sendo a família a célula máter da sociedade, seus membros devem interagir conscientemente com os demais membros do tecido social, recebendo destes subsídios culturais, morais, educacionais e filosóficos, acrescentando-lhes seu contributo pessoal para o engrandecimento próprio e da coletividade. Esse dinamismo não tem apenas contornos de natureza ética e moral, mas também um nítido sentido espiritual, na medida em que se enseja o elevado aprendizado da necessidade de olhar para além do sentimento egocêntrico e transcender os interesses estritamente materiais na contemplação da realidade suprema que tudo abarca e penetra. Uma vez que o raciocínio lúcido põe à margem qualquer dúvida acerca da estreita ligação entre os procedimentos de um ser humano e o impacto de sua conduta e de sua maneira de pensar na vida daqueles com quem convive, tampouco se pode ignorar a relação que se estabelece, por força dessa circunstância, entre o atributo da percepção e o direcionamento responsável das atitudes humanas.
todas as ações do ser humano espiritualizado, consciente de seu valor e de suas responsabilidades, que pauta sua vida nos sublimes preceitos dos valores racionalistas cristãos, estão impregnados de bem-querer e amor ao próximo. Todas as suas obras estão marcadas de uma notável dignidade. Com paciência e tolerância, a pessoa é capaz de suscitar no meio em que convive sentimentos de admiração, enriquecendo, com seu exemplo, a vida daqueles que lhes observam os passos. Além disso, sua atitude ética e a linha aprumada de seu caráter o tornam contrário a todo exibicionismo despropositado, a toda propaganda interesseira e a toda manobra insidiosa de notoriedade fugaz. O racionalista cristão autêntico procede bem porque, além de não conceber outra possibilidade de ação, tem a mais acurada percepção da diferença que faz na vida de outras pessoas. Valoriza a amizade e a eleva ao mais alto grau, pois entende que é no convívio respeitoso e fraterno que ela se intensifica e se define, que é nessas mesmas coisas que os laços afetivos se firmam e se complementam. Como desenvolver a sensibilidade mais acurada da diferença que fazemos na existência das outras pessoas? Espiritualizando-nos, como nos ensina o racionalismo cristão, dosando na justa e precisa medida a educação e a lealdade, a cortesia e a sinceridade, o respeito e a tolerância, tendo em alta conta a correção, o equilíbrio, a discrição, a honestidade, a disciplina e este grande e importantíssimo predicado que é, na vida cotidiana, um poderoso guia, a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Muito obrigado. Este e outros artigos você pode acessar através do nosso portal www.arrazão.org em área dedicada aos nossos assinantes.